Fala pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre o tema de perturbação do sossego público, tá? Sobre questões legais, um estudo realmente sobre a contravenção penal do perturbação do sossego público ou trabalho alheio. Então a gente vai fazer algumas considerações de suma importância para o atendimento, para a prática operacional desse tipo de ocorrência, né? O tão famoso aí Charlie 01, tá bom? Que cai muito aí esse tipo de talão para Brasil afora e para todas as nossas polícias militares. Então, vou trazer aqui para vocês questões, uma análise legal e prática do atendimento desse tipo de ocorrência, tá? Começo aí pela nossa própria Constituição Federal, né? Então, a missão constitucional das polícias militares, artigo 144, parágrafo 5º, que as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Então, primeiro passo, pessoal, o que seria essa ordem pública, né? A gente, claro, os policiais aí, nos bancos acadêmicos, sempre estudam que a ordem pública, ela é dividida em três aspectos, tá? Em três aspectos: sobre a salubridade pública, sobre a tranquilidade pública e sobre a segurança pública. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer: a Polícia Militar, como nós bem sabemos, não atua apenas na segurança pública, atua também em toda quando houver uma quebra da tranquilidade pública, da salubridade pública, sempre que tiver nesses três aspectos, são de missão da Polícia Militar a, a preservar essa ordem pública, ou seja, se ela for quebrada, a retomá-la, tá bom? Então, nesses três aspectos, muitas das vezes, então a atuação da Polícia Militar, repito, como todos sabem, não é apenas quando houver infrações penais. Quando a gente fala, quando a gente fala sobre segurança pública, a gente está tratando de uma forma aqui bem simples, tá, pessoal? Para a gente focar no que é a nossa aula de hoje aqui, bem curta, direto ao ponto, como eu sempre trago. Então, a gente verificar um estado na sociedade no qual não haja violações e quebras de bens jurídicos tutelados penalmente, ou seja, não haja infrações penais. E se houver, a polícia militar age na hora, repressão imediata, em prender em flagrante o autor daquele delito. Tá bom? Então, basicamente isso, ter uma sociedade sem violência ou sem grave ameaça às pessoas e seus bens jurídicos, seu patrimônio e tudo mais, tá bom? Então, nesse aspecto, a gente está conversando sobre a segurança, mas por vezes, nem quando há uma infração penal, também a polícia militar é chamada para atuar, e é missão constitucional dela. Então, muito, por exemplo, uma briga de trânsito que às vezes acaba nem tendo realmente, só uma briga, uma discussão, que acaba nem tendo uma ameaça grave, um mal injusto, um crime de ameaça, não teria um crime de lesão corporal, não teria um crime de dano, apenas uma briga de trânsito, discussões no trânsito. Quem que chamam? Polícia Militar. Nessa questão, a gente está atuando aqui na tranquilidade pública também, né? Então, assim, além de óbvio de segurança pública, de preservar para coibir de que algo não, porventura, não ocorra depois, né? Mas, assim, não estamos falando no sistema de justiça penal ainda, de punir algum autor do crime. E nesse cenário que a gente está conversando, que a perturbação do sossego público, aqui, pessoal, a gente tem que ter essa análise ampla. Muitas vezes não é apenas questões de segurança pública, mas tem também de tranquilidade pública, no qual a Polícia Militar também tem a competência constitucional de atuar. Tá bom? Então, por isso que eu queria frisar inicialmente aqui essa questão. Então, prosseguindo, quando a gente fala, igual disse agora, tranquilidade pública é a diferença com segurança pública, a tranquilidade pública é que realmente as pessoas vivam em determinada sociedade de forma tranquila, amena, sem discussões, sem nada, que a pessoa pode viver em paz, tá bom? Basicamente isso, tá? Bem sucinto. E a segurança pública a gente traz para o sistema de justiça penal, ou seja, a prisão em flagrante, prisão cautelar, uma denúncia feita pelo Ministério Público, um processo penal, uma execução da pena se houver uma condenação, com trânsito em julgado. Agora, em contrapartida, quando a gente trata na tranquilidade pública, ela pode estar não só atinente ao sistema de justiça penal, também, né? Tranquilidade pública, se ela for violada, também pode haver crimes, mas às vezes a gente resolve com direito administrativo, né? Então, no qual a polícia militar faz parte. A polícia militar é uma polícia administrativa, não polícia judiciária, tal como a polícia civil, a polícia federal. Então, não atua após apenas a eclusão do ilícito penal, após quando um crime tiver sido existido, mas sim, até mesmo antes de qualquer infração penal,
atuando na convivência harmônica da sociedade. Então, a gente prosseguindo aqui no direito nessas questões, a gente pode existir, o Estado pode fazer com que preveja, né, crie sanções administrativas para tais condutas. Então, crie uma infração e crie também uma sanção administrativa, ou seja, uma punição, uma multa, tá? Então, tal como de trânsito. Às vezes o Estado pensa o seguinte, né, ultrapassar sinal vermelho não seria caso de prender alguém, de trazer para o sistema de justiça penal. Mas como isso afeta o bom estado de columidade, né, columidade das pessoas ali, de uma segurança viária, a gente vai criar uma infração administrativa, que foi o legislador no Código de Trânsito Brasileiro, que criou o CTB, e aí prevê sanções administrativas de trânsito, né? Por exemplo, uma multa de trânsito, tá bom? Podendo ensejar até a cassação aí de uma habilitação, por exemplo. E nesse caso do perturbação do sossego público, pode existir infração administrativa, pode ter uma lei municipal, uma lei estadual, tá bom? Então depende de cada órgão. Trago aqui como exemplo a lei do PSIL de São Paulo, que é a Lei do Programa de Silêncio Urbano, que é a Lei Municipal 16.402 de 2016. Então, vem bastante essa questão dos agentes da prefeitura atuando juntamente com a GCM ou a Polícia Militar para coibir essa questão do silêncio urbano, tá bom? E temos também qual a forma para trazer para a segurança pública uma infração penal que dá perturbação do sossego público, que é o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. Então, primeiro ponto, nem sempre a perturbação de um sossego público vai ensejar numa infração administrativa por falta de previsão legal, tal como nem sempre vai ensejar numa infração penal. Por quê? Mas não é sempre que enseja no artigo 42 da Lei de Contravenções? Não, tal como qualquer outro crime, qualquer outra infração penal, nós precisamos ter todos os elementos do tipo preenchidos, seja o elemento objetivo, que é aquele que está escrito no crime, seja o elemento subjetivo, o dolo, vontade livre e espontânea de praticar aquele determinado resultado, e a culpa por violação do dever de cautela, por imprudência, negligência ou imperícia. Tá? Então, relembro, nem sempre a perturbação do sossego público vai ser uma infração administrativa, nem sempre uma infração penal. E para isso a gente precisa verificar quando outra, quando que a Polícia Militar vai atuar de forma a levar a ocorrência ao distrito policial, porque se não houver infração penal, não tem trabalho da Polícia Civil, não tem trabalho da Polícia Judiciária que, né, atua ali especificamente após a eclosão do ilícito penal, lembra? Então, ilícito administrativo não teria, tá bom? Então, prosseguindo, um exemplo que eu trouxe aqui da lei do PSIL, da cidade de São Paulo, as principais dúvidas, eu trouxe isso aqui do site, eu deixei o link do site aqui também para depois quiser consultar. Mas separei aqui, por exemplo, que fica na dúvida, né? O PSIL fiscaliza ruídos em imóveis residenciais, que muitas vezes somos, como policiais militares, acionados a atender essa ocorrência de perturbação do seu público na residência das pessoas. E o PSIL não atua, tá? A legislação de ruído se aplica somente aos usos não residenciais, portanto, sem aplicação para esta espécie, tá? O PSIL fiscaliza bailes funk, fluxo? Também não. Olha só o que está escrito no site deles, né, da Prefeitura de São Paulo. Tendo em vista tratar-se de eventos sem necessariamente existência de estabelecimento responsável, a ação do PSIL torna-se inviável, porque vai multar quem? Né? Não tem quem multar. Nesses casos, recomendamos que as denúncias sejam direcionadas para prefeituras da região, tal. Beleza. O PSIL fiscaliza ruído produzido em veículos em movimento? Também não. Então, um carro andando aí com som alto, barulhento, escapamento, também não fiscaliza, tá? Apenas se tiver aí, ó, aplica somente aos veículos estacionados em via, logradouro, então se tiver com som alto no veículo, o PSIL pode atuar. O PSIL fiscaliza ruído proveniente de obras públicas? Também não. Muito Charlie 1 vem sobre essa questão também, né? A Polícia Militar tem que ir lá e atuar naquelas ocorrências. Tá bom? Então aqui eu deixei o link do site da Prefeitura aí para eventuais consultas no que eles atuam e que não. Tá bom? Então lembrando, nesta questão da lei do PSIL, ele traz, tem outras normas, outros decretos que regulamentam essa lei municipal, para como vai ser aferido os decibéis, em qual, se é uma zona residencial, uma zona industrial, qual o tipo de zona geográfica que ela é, e qual o limite de decibéis que pode ter os ruídos sonoros aí provenientes atingirem para caracterizar uma infração administrativa. Tá bom? Sem distrito policial, lembrando, não infração penal, infração administrativa. É esse limite do ruído, tem o horário e tudo mais. Beleza? Então, cada município vai ter a sua regulamentação, tem municípios que sequer haverá, e aí precisa verificar cada sociedade.
cada região, né, sobre isso. E aqui não é meu foco, não vou tratar sobre a lei do PSIL, tá? Porque a nossa aula é sobre o ilícito penal e não administrativo, só trouxe para fins de elucidação quanto a esta questão, tá? Então, agora, realmente, com foco no que a gente vai tratar aqui na nossa aula, sobre a contravenção penal, que é do Decreto-Lei 3688 de 41, Lei das Contravenções Penais, o artigo 42. E a gente verifica, no capítulo 4, das contravenções referentes à paz pública. Então, se atentem a essa questão, ó. A paz pública, pessoal, não é a paz de uma pessoa em singular, é a paz pública de toda uma coletividade. Então, a gente tem que, quando for estudar um crime ou uma contravenção penal, precisa verificar isso. Qual capítulo que aquele tipo penal está inserido, para eu verificar qual bem jurídico está sendo protegido, tutelado, tá? Então, e outra questão que eu queria trazer para vocês, lembre-se o seguinte, infração penal, já trouxe isso em outras aulas aqui do nosso curso, infração penal, ela é dividida em duas espécies. Toda contravenção penal e todo crime. Aqui está no artigo 1º da lei de introdução ao Código Penal, vem essa definição, tá bom? Crime, quando tem reclusão, reclusão e detenção, isso aqui como espécie de sanção penal, né, o crime, e essa lei de introdução ao Código Penal traz, e a contravenção penal como prisão simples e multa. Ah, e o crime não tem multa? Tem, mas aí, via de regra, é cumulado com a reclusão e detenção, tá? Via de regra, porque existe uma exceção, que é o crime de bullying, que é apenado apenas com multa, tá? O único crime aí. Mas, enfim, voltando aqui, eu queria deixar bem claro isso, que a perturbação do sossego público é uma contravenção penal, que toda contravenção penal está prevista no Decreto-Lei 3688, que é a Lei de Contravenções. Não existe contravenção penal na Lei de Abuso de Autoridade, por exemplo. Ah, mas não existe infração penal de menor potencial ofensivo? Aí sim. Infração penal de menor potencial ofensivo é toda contravenção e todo crime com pena até 2 anos. Até 2 anos. Mais de 2 anos, não. Beleza? Então, vamos prosseguir aqui. Vamos apagando. Vamos lá. Artigo 42. Perturbar alguém, o sossego ou o trabalho ou o sossego alheios. Pessoal, precisa fazer uma interpretação correta para a gente verificar que, às vezes, nem sempre vai enquadrar na infração penal de perturbação do sossego público. Olha isso. Perturbar alguém, o trabalho ou sossego alheios. Tá horrível né, a redação desse tipo penal. Por quê? Muitos confundem que é perturbar alguém. Está perturbando uma pessoa. Esse alguém aqui, pessoal, é o sujeito dessa oração. É o sujeito, ou seja, o sujeito ativo, aquele que comete perturbar alguém ou trabalho, ou seja, alguém perturbar o trabalho ou o sossego alheios. Por conta disso, ó, é perturbar o trabalho ou o sossego alheios. Aqui está no plural. Aqui está no singular. Então, pessoal, por que tem que fazer essa análise? Não, lembra o princípio da taxatividade penal. Toda conduta para se caracterizar uma infração penal tem que estar exatamente se amoldando ao tipo penal. Não posso fazer analogias, interpretações extensivas, tá, para caracterizar uma conduta. Isso não existe, tá bom? Então, perturbar alguém. Então, o sujeito ativo é uma pessoa perturbando o trabalho alheios, de várias pessoas, o sossego alheios. Por quê? Olha o capítulo, a paz pública, coletividade. Coletividade. Então, aqui já é o principal ponto para a gente caracterizar, para ver que nem sempre a atuação da policial militar vai levar para o DP essa ocorrência. Porque a única infração penal que tutela essa paz pública quanto ao som alto, quanto à perturbação do seu público, é essa, não existe nenhum crime, apenas essa contravenção penal. Então, prosseguindo, vamos lá, deixa eu apagar esse rabisco aqui, né? Vamos lá. Prosseguindo, de 4 modalidades o legislador trouxe, de 4 formas pode caracterizar essa conduta, essa infração penal. Primeira, com gritaria ou algazarra, aqui proveniente, né, de som humano aqui, né, a gritaria, vozes humanas, algazarra, tumulto, tá bom? Provocado por pessoas. Exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais. Aqui a jurisprudência traz como habitualidade, tá? Habitualidade. Por quê? Exercendo profissão. Então, várias vezes a pessoa está exercendo. E em desacordo com as prescrições legais. Então, a pessoa deve, claro, estar violando normas que regulamentam a profissão. E aí sim, né, fazendo ruídos aí e atrapalhando as pessoas.
3, abusando de instrumentos sonoros e sinais acústicos, aí sim é normalmente aí som alto, né, proveniente de caixa de som, carro, tudo mais, residência, provocando ou não procurando impedir barulho produzido por um animal que tem a guarda. Aqui é uma ação, pegar o animal, provocar ele a produzir barulho ali, em som alto, atrapalhando o sossego alheio, ou não procurando impedir, ou seja, aqui uma conduta omissa, tá bom? Aqui uma conduta omissa, o animal produzindo bastante barulho e atrapalhando o sossego público alheio, tá? Sossego, então trabalho ou sossego alheios. Então essas são as 4 modalidades. É claro que é sempre ou, né? Ou um ou outro, tá? Não precisa enquadrar nos 4 aqui. Sempre o delegado, o promotor, o juiz tem que enquadrar artigo 42, inciso 1, 42, inciso 2, um dessas formas de cometimento desta contravenção penal. Então, a pena, lembra? Toda contravenção penal vai ter prisão simples ou multa, ou os dois cumulados. Aqui no caso, prisão simples ou multa. Vai para a cadeia, né? Regime fechado? Não. Toda contravenção penal não vai, tá? Um outro adendo que eu gostaria de fazer aqui também é nas contravenções penais, quais são as mais corriqueiras, né? Que são previstas aqui, que a gente verifica na atividade policial. A gente tem a perturbação do sossego público, jogos de azar, jogos de azar, vias de fato, né? Então, vias de fato, um guspe na cara de uma pessoa, um tapa, um puxão de cabelo, que não gerou, não ofendeu a integridade física de outra, né? Não teve lesão na pessoa, tá bom? Então, perturbação do sossego público, jogos de azar, vias de fato, via de regra isso aqui, né? Aqui seria a famosa maquininha caça-níquel. Então, esses 3 aí, via de regra, que eu me recordo, são os mais corriqueiros, tá bom? Então, prosseguindo, vamos lá. Bem jurídico tutelado é a paz pública, como eu disse já, de todas as pessoas. Esse é o bem jurídico, está sendo protegido. O sujeito ativo, qualquer pessoa, apenas uma já basta, né? Alguém perturbar o sossego alheio. Sujeito passivo, a coletividade. Aí é aqui que eu quero frisar, para a gente caracterizar essa infração penal, sujeito passivo deve ser a coletividade. Vamos pensar o seguinte, num sítio onde não há qualquer vida humana ali no entorno, só uma única casa, a pessoa liga o som alto. Vai caracterizar essa infração penal? Não vai, porque não está perturbando o sossego ou o trabalho alheios. Não tem pessoas a serem perturbadas. Não seria, tá bom? Tem como o PSIL atuar? Não, porque não atua em residencial, ou seja, não tem infração administrativa, não tem infração penal, mas a Polícia Militar pode atuar? Pode, tranquilidade pública. Se for acionada, vai lá, vai ter que orientar as partes, fazer um boletim de ocorrência para que não haja uma infração penal posteriormente, tá bom? Então é basicamente isso, é nesse sentido que a gente está conversando. Então vamos lá, eu trouxe de um livro algumas considerações aqui de um doutrinador, de um promotor de justiça, para a gente verificar aqui como que caracteriza essa conduta. Primeiro, exige que um número considerável de pessoas sejam incomodadas. Isso porque a lei se utiliza da palavra alheios, no plural. Não se deve levar em conta a maior ou menor suscetibilidade do incomodado. É necessário que se utilize do critério do homem médio para se verificar se o barulho provocado é realmente incômodo. Por fim, devem ser também considerados os costumes, a cultura de um povo, etc. Exemplo, festas cívicas, carnaval, Copa do Mundo de futebol, serenatas, etc. Nestas ocasiões, o barulho referente às festas não configura contravenção. Trouxe aí da onde eu retirei esse trecho do livro, tá bom? Então, pessoal, algo interessantíssimo a gente a ser apontado aqui. Precisa ter uma vítima em específico o nome da pessoa? Não precisa. Eu preciso ter uma coletividade sendo violada. Como que eu vou verificar? Aí são meios de prova. Aí a gente vai verificar agora sobre isso daqui a pouco, tá? Vamos lá prosseguindo que já vou explicar mais. Qual que é a ação penal? Ação penal pública incondicionada. Então, ação penal pública incondicionada quer dizer que independe da vontade da vítima, do solicitante, o autor dos fatos deve ser preso em flagrante e apresentado no distrito policial, lavratura do TCO, e para aí e vai responder penalmente sobre os seus fatos. Claro, se houver todos os elementos do tipo preenchidos. Então, ação penal pública incondicionada. Sei que já está dando dúvidas, né? Mas a gente não leva, só leva se a vítima quiser, se a vítima não quiser, não vai levar. Não seria condicionada a representação? Não. O artigo 17 da Lei de Contravenções Penais trata expressamente que as autoridades devem agir de ofício, que a ação penal é pública, tá bom? De todas as contravenções penais. Assim como, por exemplo, maquininha caça-níquel. Se tiver um solicitante, liga e informa. O policial constata com a maquininha.
Vai ter que atuar de ofício? Vai ter que apresentar ocorrência, contravenção penal, TCO, termo circunstanciado de ocorrência para o responsável daquele estabelecimento onde encontra a maquininha. Então, assim, lembra, faz essa comparação. Perturbação do sossego público é a mesma medida a ser adotada na maquininha. Por que às vezes são diferentes? Porque o bem jurídico tutelado é diferente. Um é paz pública, o outro é outras situações que eu não vou entrar aqui para não ficar confundindo. Mas vamos lá. Qual é o elemento subjetivo? Sempre o dolo, não existe por uma modalidade culposa dessa contravenção penal, só o doloso, vontade livre, né, vontade consciente, livre de produzir o resultado perturbado do sossego público, de realmente som muito alto de forma dolosa. Consumação, quando o sossego ou o trabalho alheios forem perturbados. Então, o registro, como vai se dar? TCO, termo circunstanciado de ocorrência, porque é uma infração penal, né, de menor potencial ofensivo, lembrando que toda contravenção penal assim se enquadra. Não há auto de prisão em flagrante delito nem fiança. Como que ocorre aqui no estado de São Paulo? Então, quem lavra o TCO, quem faz o TCO é a Polícia Civil. Então, a Polícia Militar pode dar a voz de prisão em flagrante para a pessoa autora da perturbação conduzir o DP para lá ser registrado o TCO, porque a Polícia Militar não lava o TCO, não tem essa prática, tá bom? Então, agora, e nos estados que a Polícia Militar lava? Nem leva para o DP, porque não vai ser feito flagrante, é uma contravenção penal, no próprio local a Polícia Militar já lavraria o TCO. Aqui, tudo essa dinâmica está descrita aí no artigo 61 e 69, tá? Da Lei de 9.099, que é a Lei de Juizados Criminais. Então, considera-se fração menor potencial ofensivo todas as contravenções penais e os crimes que a lei comina em pena máxima não superior a 2 anos. E o artigo 69 fala que vai ter que lavrar termo circunstanciado, que é o TCO, nessas circunstâncias, tá bom? Aqui também eu trouxe, ó, não se exigirá fiança, não se, ó, deixa eu até diminuir aqui, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, tá bom? Então, prosseguindo. Então, legalmente, sobre o artigo 42, há necessidade de uma vítima específico para ser conduzida ao DP? Legalmente, não. Basta a comprovação do dolo e da violação da paz pública, várias vítimas em coletividade. Então, o que seria verificado para caracterizar isso? Meio de prova, como vai provar que a pessoa está em estado flagrancial? Provas testemunhais e documentais. Por exemplo, registro audiovisual. Uma câmera, né, corporal do policial militar, ele acionando. Verifica que o som está extremamente alto, de longe, quarteirões antes. Vai com a viatura, chega no local, encontra a pessoa. A vítima não que ligou o solicitante não quer comparecer ao DP. Poderia conduzi-lo coercitivamente ao DP, o autor dos fatos? Poderia, porque está em estado flagrancial de uma contravenção penal. Vai ser conduzido ao DP para ser lavrado TCO. Simples assim. O delegado vai fazer? Aí depende. Se tiver a comprovação de que ele tinha o dolo e de que violou a paz pública, por exemplo, com as imagens da COP, sem problema algum, pode fazer mesmo as vítimas, solicitantes, testemunhas não quiserem comparecer ao DP, tá bom? Na prática faz? Sabemos que muitas vezes não. Na prática, nem o policial militar conduz ao DP. Isso até mesmo por políticas institucionais. A gente vai ver, depende de cada polícia. E elas vão decidir assim. A necessidade de perícia para o autor ser condenado, já vou tratar essa questão das políticas institucionais. Mas aqui, por fim, tem que ter uma perícia do som alto, decibéis? Não, pois a infração penal não deixa vestígios. Isso está previsto no artigo 158 do Código de Processo Penal. Ou seja, só há necessidade de uma perícia obrigatória para que a pessoa seja condenada quando houver vestígios. Exemplo, uma lesão corporal. Vai ter vestígio? Vai, tem que ter um exame de corpo de delito. E se não houver provas testemunhais, pode suprir essa falta se tiver sido desaparecido. Beleza? Fechou. Agora, e nesse caso, mas vai ter o som alto, tem que ter perícia. Não. Vai ter o som alto, tem um resultado material, mas não vai deixar vestígio, né? Chegou lá e o som foi desligado, não deixa vestígio nenhum, acabou. Tá bom? Então não há necessidade. Apenas as provas testemunhais e documentais são suficientes e aptas para uma condenação. Agora, sobre políticas institucionais. Normalmente, as polícias adotam políticas dentro da instituição para assegurar a tranquilidade pública sem desprover de segurança pública, ao não diminuir viaturas disponíveis para atendimento de ocorrência, adotar as providências de cada instituição. Então, os senhores, como agentes policiais, via de regra que aqui estão no nosso curso, deve adotar as providências que a sua própria instituição está zelando, está determinando, né, nos seus procedimentos operacionais padrão, por exemplo. E o que normalmente se adota é que realmente não apresente esse tipo de ocorrência se a vítima não quiser ir. Mas é porque a ação penal pública é condicionada à representação? Não, é incondicionada. Mas
muitas vezes, para eu caracterizar ali a violação do sossego público alheio, eu preciso verificar de pessoas, várias pessoas, como o doutrinador que trouxe no trecho do livro que eu trouxe para você, várias pessoas sendo incomodadas com tal situação. Se não houver isso, sequer tem infração penal. Apenas pode ter uma infração administrativa, dependendo da cidade, e as penas pode ser só questão de questões sociais, né, da tranquilidade pública. Então, assim, em vez de levar o autor dos fatos, que às vezes nem contravenção penal vai ser, para o DP, deixando, desguarnecendo a segurança pública, viatura, atendimento de outras ocorrências, para apresentar essa ocorrência, que cai toda hora, porque é uma questão de problema social, de uma determinada sociedade que quase toda se encontra isso, vários chamados 190 por conta disso, não teria perna suficiente para o Estado para apresentar todo esse tipo de ocorrência, mesmo quando, ainda mais quando a vítima não quiser ir, né? E lembrando, a vítima em si seria o sujeito passivo secundário, porque a primária é a coletividade. Então o Estado, ele fala, via de regra, se eu não tiver pessoas, várias pessoas específicas reclamando, o Estado não vai agir criminalmente no sistema penal. Vai agir administrativamente, mandando a viatura 190, fazendo um boletim de ocorrência, preservando as partes, separando tudo mais, e apenas resolvido pelo local, como ouvimos muito, tá bom? Então, normalmente isso é por políticas institucionais, tá bom? Então, prosseguindo aqui. Então, primeiro ponto, se for uma denúncia anônima, solicitante não localizado ou não quer o DP, tem a condição coercitiva da vítima e testemunha? Se ela for localizada e não quiser? Não, não pode ter, né? Condição coercitiva de vítima e testemunha, já tratamos em outra aula, apenas por mandado judicial. Apenas faz o BOPM, tá? De sossego público, perturbação do sossego público. 2, segunda situação. Se ele tanto quer dar prosseguimento criminal na ocorrência, aí sim, é um representante da sociedade que está sendo violada, faz a TCO. No estado de São Paulo, a PM conduz coercitivamente ao autor até o distrito policial, tá? Então, por fim, e a resolução SSP 57 de 2015? Trata dessa questão? Não trata. Muitas vezes a gente ouve falar que trataria. Não trata, tá bom? Tem uma portaria em conjunto da PM Polícia Civil que disciplina e regulamenta essa resolução da Secretaria de Segurança Pública sobre a questão de atendimento de ocorrência, e lá traz sobre a apresentação de ocorrências, quando tem que ser verbal, formal, tá? Agora, não trata sobre Charlie 01, perturbação do sossego público. Então, a gente tem que diferenciar, né? Lá na portaria diferencia a apresentação do flagrante, TCO, quando houver o autor preso, ou, por exemplo, para ser lavrado o termo substanciado, e a mera transmissão de dados, quando um ato já ocorrido, um furto já ocorrido, por exemplo, aí só faz BOPM, NOC, né? Quando houver o estado flagrancial e o autor preso, deve necessariamente apresentar a ocorrência no DP, tá? Então, assim que funciona, perturbação do sossego público é o estado flagrancial. Se o autor for localizado, deve ser apresentado. Então, apresentação da ocorrência, quando configurar todos os elementos do tipo penal, além das regulamentações institucionais, como eu digo, como eu disse e repito, às vezes as políticas institucionais adotam a questão de assegurar a tranquilidade pública em mandar uma viatura da Polícia Militar, mas também não desguarnecer, não desprover a segurança pública de todas as outras pessoas, empenhando todas as viaturas em registro de ocorrência criminal desse tipo de ocorrência que muitas vezes é apenas de tranquilidade pública. Tá bom, pessoal? Então, tudo isso que eu queria trazer para vocês aqui, tem bastante assunto abordado aqui nessa quase meia hora de aula, tá? Então, assim, se tiver dúvidas, deixe nos comentários logo abaixo, envie para mim aí que eu vou sanando aos poucos aí, cada vez que chegar a dúvida eu já vou respondendo para vocês. Pessoal, muito obrigado, até a próxima.